Oi, todo mundo! Meu nome é Franciele, eu tenho 27 anos. Já peço desculpas pelo barulho de fundo de obra, tá? É que esse vídeo foi pedido há muito tempo, eu não gravei, e aí eu tomei coragem agora e resolvi gravar assim mesmo, tá? Um pouquinho de paciência. Eu estou casada há 6 meses com o Hélio, o amor da minha vida. E me pediram pra contar a história do nosso casamento. Se vocês fizerem a conta, 6 meses dá bem no início da pandemia. Então, pediram pra gente contar um pouco da nossa experiência. O Hélio não gosta muito de gravar vídeos, então eu decidi respeitar e eu vim aqui contar pra vocês de acordo com a minha perspectiva, né? Nós nos preparamos para o casamento, né? Preparativos mesmo para o casamento demorou cerca de 1 ano e meio. Nós estávamos juntos há cerca de 6 anos e meio. Nós nos conhecemos na comunidade, noivamos na comunidade, crescemos na comunidade. E o nosso grande sonho sempre foi se casar lá. Mas como eu imagino que todo mundo sabe, não é possível. Até pela questão da Igreja Católica, de não celebrar casamentos fora do ambiente da igreja mesmo. Então nós respeitamos isso. E estava tudo planejado para que a gente se casasse na matriz, né, na igreja do Jacira. Só que no último mês de preparativos para o casamento foi quando começou toda a loucura da pandemia. Foi um período muito difícil, imaginem vocês já preparando o casamento há muito tempo e você não sabe o que vai acontecer, pensando em tudo realmente, no sonho, Você já preparou a sua família, se preparou psicologicamente para a mudança, também tem a questão financeira, é inegável. E aí a gente não sabia mais o que aconteceria, mas fomos vivendo com muita fé, com serenidade, entregamos a Deus toda a situação, entregamos realmente para que se Ele achasse que não fosse o momento, que tudo bem, que nós acolheríamos a escolha de Deus. Mas nós sempre estivemos também serenos para isso e também sempre colocando também o nosso desejo. De que sim, era nosso desejo nos casar na data prevista, era 18 de abril deste ano. Bom, o padre Roberto, que é o pároco, ele entregou a nossa história ao bispo, eles conversaram, foi proposto o acordo de que sim, nós poderíamos nos casar. Depois de a gente acreditar que nem poderia, veio a notícia. Foi uma cerimônia pequena e foi na comunidade missionária. Provavelmente nós seremos o único casal da história a ter se casado lá. Foi muito especial, foi um sonho sendo realizado por casar lá, por viver a construção da nossa família, onde tudo começou. E foi incrível. E foi basicamente isso, foi um período de fé, de entrega. E a palavra que nós tiramos de tudo isso, não só o casal, né, mas padrinhos, os missionários que nos acompanharam, foi realmente a lição de essencialidade. De ficar só o que era essencial, que naquele momento era Deus no centro do nosso relacionamento, o nosso amor e a nossa família que estava começando. E aí, o testemunho não acaba aqui, porque a Francesca tinha me pedido já pra gravar esse vídeo. Eu vou sentar, tá, gente? Com licença. Bom, então, já haviam pedido pra gente gravar, contar a nossa experiência, só que eu acho que precisava ser agora, porque o testemunho ficou muito maior. Toda a nossa história de fé, de essencialidade, também de simplicidade, porque eu acho que eu não comentei, mas o nosso casamento sempre foi pensado para ser muito simples. Nós não quisemos festa, nós não queríamos nada luxuoso, sempre foi simples, nós fizemos de tudo um pouco, colocamos a mão na massa. Depois, na nossa simplicidade, a gente acolheu com muito carinho o que Deus preparou pra gente, que foi a experiência que eu vou contar agora. 4 meses depois do casamento, eu comecei a ter episódios de sangramento no nariz. O que para uma pessoa com sinusite pode ser uma coisa normal. Eu tenho sinusite, tenho desde a adolescência talvez, só que eu nunca tive sangramento.
E aí, quando começou, eu pensei, bom, é isso, várias pessoas que têm sinusite têm. Então, pode ser isso, eu também tenho. E os episódios foram ficando cada vez maiores, tive 1, tive 2, não fui ao médico, 3. Fui ao médico, fui atendida por um clínico que não olhou, me mandou pra casa. Aí tive 4, o quarto foi grande, não tanto quanto os próximos que eu vou contar pra você, mas foi bem grande já. E aí eu fui a um otorrino e ele colocou um tampão no meu nariz, fiquei alguns dias com aquilo no nariz. Passou, depois que eu tirei isso eu fiquei alguns dias sem sangramento e o sangramento voltou. O primeiro sangramento após o tampão foi tranquilo e eu fui a um hospital especialista. O otorrino que me atendeu fez uma cauterização em qualquer ponto do meu nariz, manuseou câmera, outros equipamentos que vocês imaginam. O nariz foi ficando cada vez pior, mais machucado e nada de o sangramento parar. No dia seguinte, 2 sangramentos, sendo que o sangramento da noite foi muito grave. Eu lembro de ir pro hospital com um pote e esse pote chegou quase cheio lá. Nesse dia foi muito difícil pra mim, muito difícil. Eu senti muita dor, eu senti muito medo. Pra mim é muito... Eu tenho muita coragem de dizer aqui que eu tenho medo se eu estou falando de fé. As pessoas confundem, acham que quem diz que tem fé não pode ter medo. Eu acho que é bobeira, porque nós somos seres humanos. Seres humanos sentem coisas. O importante de tudo é que a fé jamais seja abalada mesmo com medo. Sabe aquele negócio de se tiver medo, vai com medo mesmo? Eu sempre, apesar de tudo, acreditava que Deus estava fazendo o melhor pra mim. E que, por mais que às vezes eu ficasse com medo, Deus estava do meu lado. Bom, depois desse episódio eu coloquei uma sonda, fiquei o final de semana inteiro com aquilo. Foi muito difícil, terrível, era dolorido. Eu não conseguia fazer absolutamente nada. Fiquei no sofá os 2 dias, eu não conseguia engolir direito, eu não podia respirar direito, obviamente. Respirava pela boca, ficava tudo seco, então eu não dormia direito, foi muito difícil. E aí na segunda-feira eu deveria retirar essa sonda. E ao ir ao hospital, descobri que a médica não havia falado um horário, mas tinha um horário específico que eu deveria estar lá. Foi muito chocante pra mim quando me falaram isso, eu fiquei, nossa, muito chateada. Eu estava com a minha cunhada nesse momento e a gente estava saindo do hospital pra pegar um Uber. E aí eu encontrei, por acaso, o meu médico na rua. As chances disso acontecer eram tão pequenas. E ele me encontrou, ficou preocupado com o que viu. Falou, Fran, eu posso te internar ainda hoje em outro hospital. Aqui nesse hospital talvez não tenha toda a assistência que você precisa. Então, me passa seu WhatsApp, eu te passo todas as informações da internação. Você vai pra sua casa, almoça e você é internado ainda hoje. Faz todos os exames lá no hospital. Amanhã, de madrugada, você vai fazer essa cirurgia. Eu vim pra casa aliviada porque, apesar de eu ter muito medo de cirurgia, eu tava muito aliviada porque eu tava sofrendo bastante. E foi assim, vim, almocei, fiquei tranquila. Fui pro hospital com a companhia da minha cunhada. E mais tarde o meu marido chegou. É muito louco, porque apesar do nervoso, apesar do medo, a gente ria muito, a gente até incomodava às vezes de tão bem-humorados que nós estávamos. A gente ria muito alto. E aí eu fiquei internada a partir de 10 da noite, eu acho. Antes disso eu tava só fazendo exames. E às 5h30 da manhã da terça-feira foi a minha cirurgia. Foi muito boa a recuperação. Vim pra casa no dia seguinte.
Estava fazendo de tudo, absolutamente tudo que foi pedido para minha recuperação, mas exatamente uma semana depois, meu nariz voltou a sangrar. E aí ele sangrou de manhã, e mandei mensagem pro meu médico, mostrei pra ele foto. Ele falou, olha, essa quantidade é tranquilo, fica tranquila, mas vai me mandando notícias. Quando foi à noite, meu nariz sangrou demais. Eu estava sozinha, porque vocês imaginem, o Hélio precisou ficar comigo na primeira cirurgia lá no hospital. Então, na segunda cirurgia, ele precisava trabalhar. Não, depois disso, ele precisava trabalhar. Ele ficou até tarde no trabalho esse dia, eu estava sozinha em casa. Minha mãe tinha estado aqui na parte da manhã, mas ela já tinha ido embora. E eu não sabia exatamente o que fazer, se eu ligava para algum conhecido. E aí eu decidi ligar pro Hélio mesmo, pra ele vir correndo do trabalho, coitado. Enquanto isso eu só rezava muito e consegui me manter calma. E aí o meu médico me pediu pra que eu fosse num hospital especialista, que era aquele mesmo que eu tinha ido outro momento. Porque ele não podia me dar assistência naquele momento. Então eu fui a um outro hospital e, por acaso, por eu ser paciente pós-operatória, eu caí nas mãos de nada menos do que o diretor desse hospital especialista. Quando eu cheguei lá, ele viu, ele já falou, olha, já saiba que você vai ficar internada agora. Nem volta pra casa. Eu tava toda suja de sangue. E aí eu fiquei internada. No dia seguinte, por volta de 11 da manhã, eu fiz a minha segunda cirurgia. Ou seja, eu fiz 2 cirurgias em uma semana. Uma semana e um dia, 2 cirurgias. A recuperação foi, acho que mais fácil do que a primeira. Estou em processo de recuperação. Hoje fazem 19 dias da cirurgia. E eu lembro que o momento mais difícil foi quando a gente estava completando exatamente 5 meses de casamento. E o Hélio, o tempo todo, tentou se manter calmo, fazer piadas, que é o jeito dele. E aí ele até falou pra médico, nossa, doutor, a gente tá completando 5 meses de casamento, é a nossa boda de sangramento. E ele foi incrível desde sempre. Nós nunca estivemos tão fortes e tão inteiros um pro outro quanto agora. Que tinha tudo pra desestabilizar, não é? Um casal recém-casado e sem muita experiência de como se virar sozinhos. Mas Deus cuidou de tudo. Nós deixamos que Deus fosse o centro mais uma vez. No nosso casamento, o evangelho foi que nós escolhemos: é necessário, portanto, que ele cresça e eu diminua. E nós experimentamos isso. Nós experimentamos deixar a nossa dor de lado pelo bem do outro. Porque eu sofria e o Hélio sofria também, sem dúvida. Então, se eu tivesse com dor, eu fazia o máximo pra não deixar isso transparecer, pra deixar ele bem, e ele fez a mesma coisa comigo. Tava cansado, sem dúvida, trabalhava, ia pro hospital, mas também eu não posso dizer, ou ser ingrata, dizer que nós fizemos tudo sozinhos, porque meus pais, meus irmãos, minha cunhada e nosso padrinho de casamento, André, sempre estiveram conosco. Eles têm vindo cuidar de mim, porque eu não posso fazer muita coisa ainda. Mas a mensagem com esse chororô, que eu não devia estar fazendo isso, mas a mensagem que eu queria deixar é de se entregar a Deus, de sempre colocá-lo à frente de tudo, dos seus planos, dos seus medos, que ele vai cuidar de tudo. E mais uma vez, essencialidade é a palavra. O essencial era que a gente se cuidasse, que nossa relação estivesse bem. E nós fizemos de tudo para isso acontecer. Nós colocamos Deus à frente de tudo e tá dando certo. Minha recuperação tá indo muito bem, tô indo sempre ao hospital. Inclusive voltei agora há pouco, tá tudo bem, graças a Deus.
Talvez alguém tenha curiosidade de saber por que eu tive esses episódios de sangramento. Mas a verdade é que ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Foi encontrada uma feridinha no meu nariz, no chamado ponto S, que eu não vou saber explicar exatamente, mas é uma região que fica muito próxima ao meu cérebro. E por isso, talvez, na primeira cirurgia, essa região não foi encontrada. Porque como eu tinha uma sonda que eu comentei, tinha sangue represado, talvez não foi encontrado. O que não quer dizer que a primeira cirurgia tenha dado errado. Ambas as cirurgias foram um sucesso, ambos os médicos estão em acordo, tanto que um passou para o outro a gravação da cirurgia, e eu fui muito bem cuidada pelos dois, pelo médico da primeira e da segunda cirurgia, e ambos estão me acompanhando ainda. Eu fui visitar um hoje e vou visitar o outro amanhã. Outra coisa que eu queria dizer é que eu comentei sobre algumas pessoas que estiveram conosco. E isso quer dizer que essas pessoas vieram até em casa para limpar, para lavar, para cozinhar. Mas muita gente esteve comigo e com ela esse momento. Muita gente mandou mensagem, muita gente nos acompanhou com oração. E eu sou completamente grata a isso. É isso, gente. Um beijo. Forte abraço em todo mundo. Tchau.